Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Alexandre Mendonça, me conhecem como Alex. Eu estou fazendo parte agora da casa, né? Casa Espírita Maria de Nazaré. Faço parte também da Fraternidade Espírita Maria de Nazaré em Mogi, do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho Poá e do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho Cidade Patriarca em São Paulo. Hoje eu estarei com vocês trazendo um tema que é a história da mediunidade, que estaremos iniciando um curso de médiuns, né, nesse sábado. Então eu já vou fazer uma espécie de preâmbulo sobre a mediunidade para quem ainda não conhece ou pretende entender um pouco mais sobre o assunto. E para falar de mediunidade, nada melhor do que o nosso irmão Chico Xavier. Então eu trouxe para a nossa prece inicial uma prece dita pelo Chico Xavier na voz dele, tá? Então gostaria que todos acompanhassem, por favor. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Eu vou tirar o fone de ouvido que parece que o som não ficou muito bom. E eu falo baixo também. Bom, vamos lá. Nós fizemos uma prece do Chico Xavier, tá? Talvez não tenham ouvido. Eu coloco no final novamente. Então vamos falar sobre a história da mediunidade. O que significa mediunidade? Essa palavra
O que ela quer dizer? A palavra mediunidade, ela veio lá com Kardec, e ela significa o mediador, o intermediário entre o mundo material, o mundo dos vivos, e o mundo espiritual, o mundo dos mortos, dos desencarnados. Então, toda forma de comunicação entre esses dois mundos é chamado de mediunidade. E ficou muito evidente, na verdade, mediunidade sempre existiu, né? Não a palavra, mas o fenômeno mediúnico. Eu vou falar um pouquinho desde a origem, mas veio à tona mesmo na época de Kardec com o início do Espiritismo, né? Com aquele processo das mesas girantes. Nós temos o filme da vida de Kardec, lançado recentemente, que explica muito bem esse início, essas mesas girantes, o contato de Allan Kardec com o Espiritismo. Quem não viu, assista, ele é bem informativo, explica muito bem como iniciou esse fenômeno de mediunidade junto com o Espiritismo. Pesquisadores acreditam que o fenômeno da mediunidade surgiu desde que apareceu o homem, através dos sonhos. Por aqueles desenhos nas cavernas, nas paredes, né, os desenhos rupestres, eles acreditavam que os homens tinham até medo de dormir, os homens da caverna, por causa dos pesadelos, né? Que sonhavam que estavam sendo atacados. E já era um fenômeno mediúnico. Os sonhos. Nós sabemos que quando nós dormimos, a maioria de nós nos desprendemos todas as noites do corpo e vivemos esse mundo espiritual. Todos nós fazemos isso. Alguns fazem todas as noites, outros não. Outros eventualmente. Mas esse desligamento do corpo durante o sono é algo comum, nós fazemos e vivemos esse mundo espiritual durante as noites, né? Durante o sono. Então essa nossa ação vem desde o início em que o homem começou a habitar a Terra. Nas escrituras sagradas do Velho Testamento, nós temos ali um Deus meio que humano e material, né? Não é um Deus espiritual. Quando nós lemos a Gênese da Bíblia do Antigo Testamento, não é, é como os deuses da mitologia grega, dos egípcios, dos romanos, eram seres de carne e osso, imortais, mas não eternos. Por quê? Porque eles não morriam de causas naturais, mas poderiam ser mortos. Em guerras entre os deuses, por outro deus, por armas divinas. Então a mitologia grega, romana, egípcia está cheia desses contos, dessas guerras entre os deuses. E a ideia do Deus dos hebreus partia desse mesmo princípio. Um Deus de carne e osso, porém ele era eterno e imortal, segundo a crença dos hebreus. Mas ele se comunicou com Adão, com Eva, né? Então ali é um início de fenômeno entre os mundos.
Porque Deus habitava uma morada celeste e se comunicava com os homens do Antigo Testamento. Nessa crença, né? De que os mundos se comunicam. E por que a crença de Deus ser material? Porque nos contos dos judeus, Deus precisava de uma tenda, descia numa nuvem. Ele veio se tornar 100% espiritual com Jesus. Né? A ideia. Deus sempre foi Deus, imutável do jeito que é, mas como nós vemos Deus, é de acordo com a nossa evolução. O homem não entendia o que era um ser espiritual ainda, nesse início. Tanto que os anjos tinham asas para poder chegar até o céu. Né? Eles precisavam voar de equipamentos materiais. Mas com Jesus veio deixar evidente que o mundo que Deus habitava era um mundo totalmente espiritual. Que nós somos espíritos. Quando ele disse que o reino dele não é deste mundo. Temos Abraão, que conversa com um anjo que pede que ele, em nome de Deus, de sua fé, matasse o seu filho Isaque. E depois o anjo o impede. Então ali é um contato. Mesmo que eles não acreditassem que eram seres espirituais, ainda assim havia um contato. Um espírito se comunicando com a pessoa encarnada. Jacó, né, com a famosa escada de Jacó, onde ele luta com um anjo, e depois desse advento o nome dele passou a ser Israel, que significava resistiu a um anjo. Nós tivemos nesse período do Antigo Testamento, registrado nas escrituras dos judeus, né, dos hebreus, as pitonisas, os necromantes, os profetas, eram pessoas que tinham essa capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. Pitonisas e necromantes, né, esse nome necro vem de necromancia, de morte, então eram pessoas que se comunicavam com os mortos. Os profetas tinham a capacidade de visualizar o futuro, receber mensagens do alto e diziam que era o próprio Deus que se comunicavam com eles. As pitonisas, os oráculos, né, todos esses eram pessoas médiuns que sabiam de alguma forma se comunicar com o mundo espiritual. Com o passar do tempo, nas escrituras do Antigo Testamento, vários fenômenos, vários profetas passaram, e vem um outro que também ficou muito evidente, que é Moisés. Com as pragas do Egito, que vários livros espíritas explicam como fenômenos mediúnicos, né? Outros dizem ser fenômenos naturais. Mas tem uma coisa interessante, né? Numa dessas passagens. Os egípcios tinham escolas que estudavam o além-túmulo. Eles tinham uma familiaridade já com o mundo espiritual. Essa ideia dos faraós, dos homens ricos do Egito mumificarem seu corpo, era uma crença meio rudimentar ainda de uma vida após a morte, de uma reencarnação. Então já tinha esse contato, mas havia os professores, né, aqueles que estudavam e ensinavam para pessoas escolhidas a dedos,
esses fenômenos. E no conto de Moisés, né, nesses acontecimentos, quando o irmão de Moisés transforma o cajado dele numa serpente, os sacerdotes do faraó fizeram a mesma coisa. Era ali um fenômeno mediúnico. E eles falam que aquilo era algo simples e fácil de fazer. Então tem as pragas do Egito, os fenômenos com Moisés, mesmo depois da saída no deserto, as visões e as comunicações com Deus. Chico Xavier disse que a primeira psicografia, né, era os 10 Mandamentos, escrito em pedras. Tivemos também um profeta muito conhecido, que foi Isaías. Isaías foi um profeta que melhor conseguiu prever a vinda de Jesus, antes mesmo dele vir. Isso seria como seria a sua morte, como seriam os seus últimos dias. E tem um livro de Isaías que chama o Livro da Ascensão de Isaías, que não faz parte da Bíblia, né? É considerado um livro apócrifo, onde conta que Isaías fez uma escalada subindo até o 7º céu. Ele vai em cada céu e descreve o que acontece em cada céu. Ele se encontra com Jesus e ele vê a descida de Jesus de onde ele estava, do 7º céu, até ele vir à terra, e vê tudo o que acontece com Jesus na terra. Por isso que ele fez várias profecias de Jesus. Então esse livro, o livro da Ascensão de Isaías, explica esse fenômeno que aconteceu com ele. Nós chamamos de evidência no tempo, né, onde a nossa mente consegue se deslocar no passado e no futuro. Avançando no tempo, né, ainda aparecem vários profetas, várias comunicações. Tem uma que é bem interessante no Antigo Testamento. Havia um rei chamado Esaú, e ele havia proibido a comunicação com os mortos, a necromancia, sob pena de morte, de prisão, de tortura. Então ele mandou que expulsasse todos os necromantes, mas quando ele ia numa guerra muito importante, ele queria se comunicar com o seu pai, que está me fugindo o nome nesse momento. Mas enfim, ele pediu que procurassem alguma necromante. Com muita dificuldade ele conseguiu encontrar, tudo isso está descrito na Bíblia. Ele evoca então o nome do seu pai, que era o seu rei antecessor. Seu pai tem consciência, morto, tem consciência dos acontecimentos presentes, porque faz algumas advertências a ele e diz que ele morreria nessa guerra. Mas as Bíblias têm essas mensagens de rodapé, né? Que são escritos pelos homens que editaram a Bíblia, não na época da escritura dela. E eles advertem ali que realmente existe o fenômeno, mas que foi proibido por Deus.
E não tem nada ali proibindo. Apenas um rei proibiu. E chegamos até João Batista e Jesus, avançando no tempo, na história da mediunidade. João Batista tinha um poder muito grande da palavra, uma inspiração. Através do batismo, ele conseguia inspirar as pessoas, tinha visões. Hoje, alguns estudiosos espíritas, por terem até encontrado manuscritos no Mar Morto, né, dessa época, eles já afirmam que João Batista fez parte de uma seita judaica chamada de essênios. Eles eram mais espiritualizados na época, criam em muitos fenômenos que nós espíritas acreditamos hoje. E João tinha esse pensamento. Alguns ainda dizem que o pai de João e José, o pai de Jesus, eram mestres nessa seita dos essênios. Enfim, Jesus, com todos os fenômenos produzidos pela sua mediunidade. Com Jesus nós destacamos um tipo de mediunidade diferente, que é chamada de mediunidade natural. E até pouco tempo atrás acreditavam que apenas Jesus tinha essa mediunidade. Hoje já se aceita que a mediunidade ela evolui com a pessoa. Então, mesmo que nós, quando reencarnamos, decidimos ou decidiram por nós se seremos médiuns ou não, a mediunidade natural ela não tem escolha, ela faz parte da vida do ser encarnado e desencarnado também. Existe mediunidade no mundo espiritual e se der tempo eu falo um pouquinho no final também. Então Jesus tinha essa mediunidade natural, ou seja, são todas as formas de mediunidade reunidas em uma só e de forma natural. As coisas para ele era natural. A vidência, nós conhecemos videntes que veem espíritos, caso de Divaldo, como se fossem pessoas, a ponto de não conseguir distinguir um encarnado de um desencarnado. Jesus tinha essa visão muito mais apurada. Divaldo consegue enxergar apenas o nível em que a vibração dele alcança. Jesus não. Conseguia enxergar todos os níveis. O dom da cura, que para nós ou é um ato de fé muito intensa, ou é produto da própria mediunidade dele, não, era apenas da vontade. A mente dele entrava em contato com a mente da pessoa e fazia as transformações no corpo da pessoa, com a sua força magnética, tanto do pensamento quanto do espírito e do seu próprio corpo, energias mentais, espirituais e materiais, que hoje nós estudamos isso. Então Jesus foi o grande exemplo de mediunidade. O que é chamado de milagre são todos fenômenos mediúnicos explicados no livro A Gênese, de Allan Kardec. E também fala bastante no livro dos médiuns.
Então vêm os discípulos, também médiuns, e começam a surgir fenômenos diferentes, como línguas estranhas, né? Tem o advento do Pentecoste, onde eles pregam em praça pública e todas as pessoas conseguem ouvir essa pregação em suas línguas natais. Depois veio o fenômeno de pessoas que conseguiam entender uma língua que ela não conhecia. Os fenômenos da cura que os discípulos propiciaram no seu tempo, né? Os primeiros cristãos que eram assassinados pelos romanos, pelos judeus, também conseguiam antever o seu momento, perceber, sentir a presença de Jesus, a presença dos discípulos que já haviam desencarnados na época. Mas quando Roma assume o cristianismo, se apodera do cristianismo, aí entramos num período difícil para a mediunidade. E começa então a busca pelo poder da igreja, percebendo que o cristianismo crescia de uma forma que eles não poderiam mais controlar o crescimento. Então eles encontraram uma forma de se apoderar do cristianismo e criar um poder com ele. Então começaram a determinar as ações que as pessoas deveriam ter, com as ameaças, né, do céu e inferno, do que não agradasse à igreja, as pessoas seriam condenadas. Depois veio o advento das perseguições, né, da Inquisição, que não foi feita apenas pela Igreja Católica, pelos protestantes também, principalmente na América. Então todos aqueles médiuns que hoje nós chamamos de médiuns ostensivos, né, aqueles que não conseguem evitar a mediunidade, como por exemplo Chico Xavier e Divaldo, que em sua infância viam os espíritos e eram considerados, pelos que não acreditavam, pelos que não tinham religião ou fé, acreditavam que eles eram doidos, né, loucos, esquizofrênicos, e os religiosos atribuíam ao diabo e aos demônios essas visões, né? Então tem certas pessoas que encarnam com uma mediunidade que não tem controle, não conseguem evitar. Então isso aconteceu em toda a história da humanidade. Nesse período difícil da Inquisição, muitos foram queimados, né, dizendo ser bruxaria, feitiçaria. Havia, como hoje há ainda, magia negra, né? Porque o sacrifício de vida de animais, o sangue tem para os espíritos inferiores uma força energética muito grande. Então o sacrifício de uma vida traz para eles uma satisfação muito grande. Então quanto mais evoluído é o ser sacrificado, maior é a satisfação e maior é o poder deles sobre aqueles que eles comandam. Então nessa época negra da humanidade haviam muitos sacrifícios de crianças, de adultos, né, através da magia negra. E por não conseguirem distinguir o médium que era bom ou mal, então resolviam matar todos
e muitos casos por política, por ganância. E assim foi se passando o tempo. É bom lembrar que quando o cristianismo surgiu, com Jesus e os primeiros discípulos, o início do cristianismo ali, o pensamento religioso ele era puro, porque a grande maioria dos que seguiam eram pobres, eram pessoas sem esperança, né? Então entravam numa crença nova onde eles acreditavam que a dor e o sofrimento que eles tinham no mundo material como encarnados, eles seriam recompensados no mundo espiritual. O próprio Jesus disse, né? Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor na terra. E ele diz uma coisa interessante, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Uma coisa nós temos que ter como certeza: Jesus não mente. Embora suas palavras sejam muitas vezes simbólicas, nós temos que buscar o entendimento. A Mamon era o deus da riqueza dos babilônios, dos povos antigos. Então ele fez ali um simbolismo. O Deus, diz Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai, que é o Deus Criador, ele é um ser que espera que nós convivemos em solidariedade, em irmandade, que todos os seres se respeitam, se vejam como irmãos, evoluindo no mesmo planeta, buscando o mesmo destino. Então que as pessoas tenham comunhão entre si, não as pessoas da própria religião, da própria crença, do seu próprio estado, do seu próprio país. Não, todos os seres humanos têm que conviver em comunhão entre si, com a natureza, com os animais, com o planeta. E como pode se dar a comunhão quando se tem muito e outros não têm nada? Que irmão responsável, sendo mais velho, mais novo que seja, é milionário, possuindo dezenas de imóveis, uma riqueza incontável em bancos, e tendo um irmão que não tem onde morar, que vive embaixo da ponte e não tem onde comer? Então esse Deus que nos criou, ao qual Jesus veio nos trazer ensinamentos sobre ele, sobre as leis que ele implantou para nós, ele é contra essa ideia de ganância, é contra a ideia da arrogância, do individualismo, do apoderamento, do poder indiscriminado, né, do fazer as pessoas seus escravos, mesmo fora da escravidão. Então a Mamon era o deus da riqueza. Se você quisesse ser rico, você rezaria para Mamon, fazer oferendas, sacrifícios a Mamon. Então o que ele diz? Você não consegue servir Deus, o nosso Pai, o Criador, e servir a riqueza, porque você vai entrar em conflito. Os dois são opostos. É errado ser rico? Não. É errado ser avarento, pensar apenas na riqueza. Embora a riqueza estou dizendo, não estou dizendo quem tem uma vida boa, abastada, estou dizendo o rico, aquele que tem muitas posses, ele passa a não confiar em ninguém, a ter medo das pessoas, da família, dos seus herdeiros.
a ponto de Jesus também dizer uma frase: é mais fácil um camelo entrar pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bom, primeiro, o camelo não é o animal, tá? Eu me enganei muito tempo pensando que era o animal e não fazia sentido, mas camelo é um rolo de corda grossa, né? Então aquelas cordas que amarram o navio, que erguiam as barracas, que os animais eram amarrados para puxar os arados, era chamado de camelo. Então era camelo de corda. Se ele diz que é mais fácil uma corda entrar no fio de uma agulha, o que quer dizer? Que é possível, mesmo que você corte as pontinhas, passa na boca, igual a gente faz com linha, é possível uma corda entrar, um barbante, vamos pôr um barbante, entrar no fio de uma agulha? Então todo rico não entra no reino de Deus, no reino de Jesus. Talvez quando estamos ricos, quando desencarnamos, não temos a consciência solidária. Desencarnamos com um pensamento capitalista, onde só pensamos em ter para nós. Então nós não encontramos paz no mundo espiritual, porque não conseguimos enxergar. As obras de André Luiz é repleta desses acontecimentos com as pessoas que morrem. Mas como Deus é misericordioso, Deus é o puro amor, Ele nos dá a possibilidade de reencarnarmos como pobres, sofrer e adentrar nesse mundo espiritual, nesse reino de Deus. E depois retornamos novamente como ricos e não entramos de novo. E assim vamos indo, encarnações e encarnações, para aprender a lapidar a nossa consciência, o nosso ser. Eu acredito, isso é crença minha, que a pessoa que é verdadeiramente cristã, ou que realmente crê nesse Deus, isso pode ser um budista também, um judeu, muçulmano, a pessoa que crê realmente nesse Deus e que enxerga todos os seres como seu irmão, ele não consegue permanecer rico. Vai acontecer com ele o que aconteceu com Francisco de Assis, com Bezerra de Menezes, com Chico Xavier, que poderia ter sido rico, com a quantidade de livros vendidos, né? Ele já é um fenômeno de livro publicado, imagine vendidos. Mas as pessoas não conseguem ter demais enquanto outros têm menos. Foi o que aconteceu com Francisco de Assis. Quando ele foi afetado pela guerra em que ele participou, e ele viu a morte ali, pessoas morrendo, amigos, jovens, inimigos, e a possibilidade real dele morrer, ele talvez tenha entrado num profundo estado de consciência cósmica, né? Há relatos de que ele teria sido um dos apóstolos de Jesus, né, reencarnado. E ali então ele tomou consciência realmente do que é Deus. Ele era bem jovem, do que era o ser humano, e passou então a vida se dedicando à natureza, a Deus, às pessoas, aos animais.
Nós temos também o Francisco de Assis foi um grande médium, né? Também conseguia se comunicar com os animais, entender os animais, se comunicavam com os espíritos de luz. E começa então a humanidade a tentar se desvincular desse poder da igreja, e vêm os filósofos, os pensadores, né, do início da Idade Moderna, que eram os precursores da ciência, né, estudando os fenômenos naturais, até surgir esse ano de 1800. Muitas coisas aconteceram ainda antes, né? Veio o Galileu, um homem filósofo da ciência. Embora muitos países já sabiam do movimento da Terra, né, em torno do Sol, ele conseguiu provar cientificamente, mas mesmo assim a igreja não aceitou. E ele foi punido, ficou em prisão domiciliar, né, o resto da vida. Mas quando surgiu o Darwin, talvez vocês, quem nunca se aprofundou, né, no darwinismo, no evolucionismo, talvez nunca tenha ouvido falar numa outra pessoa que chama Alfred Russel Wallace. Os dois tinham o mesmo pensamento, a mesma teoria idêntica, sem terem trabalhado juntos, sem nenhum ter visto o trabalho do outro. Então, Darwin tinha restrições em publicar a sua teoria por temer a igreja, né? A retaliação da igreja. Mas os cientistas se uniram e convenceram ele. Então esses dois publicaram essa teoria da evolução, né? Da seleção natural. Por que eu pus o nome do Wallace? Porque ele veio se tornar espírita, né? E ele fez um paralelo dessa evolução de Darwin, né, que é a evolução natural dos seres, ele fez também com o espírito, que o espírito também passa por essa evolução. Mas Darwin já era bem reconhecido antes dessa publicação, e todos aqueles que tiveram seu nome ligado ao espiritismo, de uma certa forma, foram ignorados, né? Então, tem um filme que conta a vida de Darwin e diz que quando ele publica o seu artigo na revista e ele defende lá naquele colegiado de ciência, um dos grandes cientistas que estava com ele, quando ele terminou o discurso, foi parabenizá-lo e disse: "Parabéns, você acabou de matar Deus." Foi simbólico, né? O que ele quis dizer: daqui para frente a igreja perderá o seu domínio, porque a ciência está explicando a origem das coisas, a origem do planeta, a origem da vida. O Wallace veio dizer que as coisas originaram do mais simples, realmente. Mas pela Terra, o movimento da Terra, do Sol, dos astros ser um fenômeno que ele considerava inteligente, né? A harmonia do universo, a harmonia da natureza. Então ele dizia que, embora
as coisas fossem aparentemente surgidas espontaneamente, havia uma inteligência por trás e essa inteligência era Deus. Então tudo isso aconteceu na mesma época. Darwin, Wallace e Kardec. Kardec teve então um pouco mais de tranquilidade, pouco, né? Porque a igreja ainda o perseguiu muito, a ponto de prejudicar a sua vida pessoal, profissional. Mas aí, com Kardec, assistam o filme, é muito legal. Ele vê as mesas, os fenômenos, né? As mesas tinham movimento espontâneo, sem ninguém tocar. Então ele passou a estudar e entendeu que aquela ação era de seres desencarnados, de espíritos. E através de perguntas e respostas que ele fazia a esses espíritos, ele foi entendendo como esse fenômeno se dava. Quem eram as pessoas que produziam esses fenômenos? Quem eram os médiuns? Então a mediunidade passou a ser estudada e a ser desenvolvida no próprio ser humano. Então ela foi se modificando, se aprimorando ainda no tempo de Kardec. Né? Passou daquele alfabeto rudimentar para cestas com lápis no meio, onde 5, 6 pessoas tocando essa cesta, ela escrevia, respondia às perguntas, escrevia mensagens, até ele percebeu então o fenômeno da psicografia mecânica, onde uma médium já escrevia com o Chico Xavier. Kardec teve o cuidado, né, de transformar o espiritismo numa ciência, numa pesquisa, numa religião, para nos dar um aspecto moral, um entendimento moral, e o aspecto filosófico, que é o desenvolvimento do pensamento, a busca pelo conhecimento, o entendimento das coisas, a discussão. Mas, infelizmente, o espiritismo começou a morrer na França, né, a ponto de hoje grande parte da população francesa não saber quem é Kardec e o que é o espiritismo. Mas a espiritualidade transportou essa árvore do conhecimento para o Brasil, e na figura de Bezerra de Menezes veio então a ser desenvolvida o espiritismo como uma religião bem peculiar, né? O espiritismo é diferente de qualquer outro lugar no mundo. Aqui no Brasil, ele tem um aspecto religioso muito forte. Então Bezerra de Menezes criou a primeira escola de médiuns, né? Ele entendia que era necessário ensinar as pessoas a mediunidade. Vieram também Eurípides, Barçanufo. Logo após o desencarne de Bezerra, né, poucos anos depois, nasce Chico Xavier, e logo cedo já começa a ter contato com o Espiritismo e trazer as obras com Emmanuel, esse grande espírito que veio nos trazer grande conhecimento, né, complementar tudo isso que Kardec trouxe de uma forma didática, atual. E hoje nós temos o Divaldo, né? Entre esses grandes médiuns de nome que se destacam, nós temos o Divaldo. Mas existem uma infinidade de médiuns iguais, mas eles são anônimos, trabalham em silêncio, né? Livros psicografados existem milhares, até
pessoas escrevem livros fora da religião e nem percebem que foram envolvidos mediunicamente. E a mediunidade de Kardec até hoje, né, quando começou a ser estudada e a ser divulgada fora de círculos fechados, né, porque até Kardec se conhecia a mediunidade de uma forma rudimentar, mas era passada para pessoas especiais, separadas, e utilizavam isso como um poder. Depois de Kardec passou a ser algo divulgado a todos, ensinado a todos. Hoje nós temos a certeza que todos nós que encarnamos nesta geração, nessas últimas gerações, somos médiuns de uma, podendo ser um médium simples ou um médium mais ostensivo, né? Mas todos nós temos, pela nossa evolução intelectual e pelo estágio que já atingimos, então nós já temos a intuição, todos nós encarnados já temos a intuição. A intuição também ela é mais ou menos desenvolvida, então mesmo aqueles que têm menos intuição ainda têm capacidade de se comunicar. Todos nós sonhamos. Muitos não lembram, tem pessoa que diz, eu nunca sonhei, mas todos nós sonhamos, é que muitos não lembram. Então essa vida que nós vivemos fora do corpo durante o sono já é uma espécie de mediunidade, porque tudo que nós vemos durante o sono do mundo espiritual nós trazemos para a vida material, então é uma comunicação. Pessoas tomam decisões pelos sonhos que têm, alertam outras, conversam, nossa, tive um sonho com você hoje, e esse simples comentário faz com que a pessoa tome uma atitude ou repense algumas coisas, e isso é uma comunicação, é uma forma de mediunidade. Está trazendo uma informação de um mundo para o outro. Ok? Acho que estouramos o tempo aí. Fico muito feliz, às vezes eu me empolgo para falar e vou embora. Agradeço muito a oportunidade, espero ter outras. Se for convidado, aceitarei com muita alegria. Muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, aprendendo com todos, trocando as energias, embora estejamos afastados fisicamente, eu consigo sentir o carinho e o afeto de cada um, né, as energias que emanam. Agradeço muito por esse momento. E para encerrarmos, eu gostaria de pedirmos que façamos umas vibrações bem rapidinho. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando calmamente, profundamente. Essa respiração pausada, profunda, permite que nós tenhamos um contato maior com o nosso eu interior e com os seres superiores que nos acompanham. Então vamos respirar calmamente, profundamente, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui unidos, trocando energias, experiências e conhecimento, aprendendo uns com os outros. E em agradecimento vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra, por todos os nossos irmãos espalhados por este planeta, encarnados e desencarnados. Vibramos por todos os médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde envolvidos nessa pandemia.
Vibramos por todos os enfermos, por todos que estão entubados, internados, pelos que estão desencarnando e pelos que estão reencarnando. Vibramos pelo nosso país, vibramos muito amor e consciência a todos os políticos que decidem o nosso futuro. Vibramos por todas as instituições religiosas, sociais. Vibramos pela nossa casa espírita Maria de Nazaré, pelos seus dirigentes, pelos seus colaboradores, por todos aqueles que estão ligados, que vêm em busca de auxílio nesta casa. Vibramos por nossos lares, vibrando muita luz por nossas casas, nossos familiares, e vibramos por nós, para que possamos ter cada vez mais força e coragem para continuarmos essa nossa caminhada. Agradecemos em homenagem a essa nossa mãezinha espiritual. Encerramos com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a nós, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração de todos.